Não existiria hora melhor para a gente falar sobre como é a inclusão escolar no Brasil do que agora, né? Então, esse episódio está saindo na hora perfeita, porque a gente vive aí o momento da Copa do Mundo, né? E o Brasil tem um extremo bom gosto para futebol e nós temos aí, né, a nossa seleção nos representando. O Brasil já ganhou muitas Copas, mas na educação a gente ainda precisa caminhar um pouquinho, né? Então, se você não conhece essa série, eu criei essa série Como é a Inclusão Escolar pelo Mundo, para a gente aprofundar essa discussão sobre educação inclusiva no Brasil e também olhar para outras referências, né? Como é que os outros países estão fazendo a educação escolar inclusiva no Brasil, para que a gente possa qualificar melhor o debate em torno da inclusão no Brasil. Já está no ar os episódios de Singapura, China, Japão, Coreia do Sul, Suíça, Canadá, Holanda, Irlanda e Bélgica. Esses são os 10 países que ficaram nos 10 primeiros lugares do PISA 2022. E aí, o que é que eu fiz, gente? Eu fui lá investigar como que era a inclusão escolar nesses países. E aí, esses episódios já estão aqui no canal, você já assina, já dá um apoio no canal, curte, compartilha com alguém que tem interesse pelo tema da inclusão escolar. E além desses 10 países, é claro, eu adicionei alguns países que têm muita importância também no cenário educativo global, Estados Unidos e Finlândia, por motivos óbvios, né? França e Espanha, que tem muita influência em todo o arcabouço legal brasileiro, desde lá, da primeira Constituição e nos nossos documentos educacionais. E, claro, o último episódio sobre a Itália, que também já está publicado, o episódio da semana passada. É claro que eu também tinha que finalizar essa série aqui no YouTube com um episódio sobre o Brasil, né? Para a gente poder, então, entender melhor, né? Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de matrícula obrigatória ou preferencial na rede regular de ensino, a gente precisa também entender um pouco melhor como que funciona esse tema no Brasil. Talvez esse seja o episódio mais difícil, né? Porque, claro, que é o país que eu mais conheço. Alguns países que estão aqui na série eu visitei, conheci pessoalmente, experiências escolares e de inclusão, outros não, né? E aí tudo que vocês estão vendo no episódio é baixado, tanto de experiências pessoais quanto de literatura especializada, tá? Então, o que está lá é baseado em pesquisa, artigos científicos de professores especialistas de fora do Brasil sobre a inclusão nesses países. E aqui no Brasil, como que funciona, né? Vamos lá, então, falar um pouco sobre como funciona. Primeiro, vocês sabem, né? Quem já assistiu outros episódios sabe que eu faço um overview sobre como é o sistema escolar e depois eu falo sobre como é a inclusão nesse sistema. Então, vamos começar aqui pelo Brasil, clima de Copa, né? Vamos falar um pouquinho primeiro como é o sistema de educação básica brasileiro. Pessoas que assistem o meu canal de fora do Brasil também precisam entender como é o nosso sistema, né? Ele é dividido basicamente em 3 grandes etapas. A primeira é a educação infantil, que é composta ali pela creche de 0 a 3 anos, né? Que é opcional, não é obrigatória, né? E que é de responsabilidade do município. Depois a gente tem a pré-escola, sim, aí a pré-escola já é obrigatório matrícula em qualquer escola do sistema de ensino brasileiro a partir dos 4 anos. Então, a pré-escola de 4 e 5 anos já é a etapa obrigatória da educação infantil para toda e qualquer criança brasileira. Depois disso, a gente tem o ensino fundamental, que é dividido em ensino em Fundi 1 e Fundi 2. Né? A gente fala Fundi 1 e Fundi 2, que a gente está acostumado a usar essa linguagem, né? Mas o nome correto, a nomenclatura técnica é anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, 6 aos 10 anos, e depois os anos finais, que vai ali do 6º ao 9º ano, ou seja, de 11 a 14 anos, na faixa correta. Né? Essa etapa da educação básica de responsabilidade do município e ou do estado, porque tem estados com funcionamento diferente no Brasil. E, finalmente, a terceira grande etapa, que é o ensino médio, primeira a terceira série, ou seja, dos 15 aos 17 anos, que é ali a fase final da educação básica brasileira, prioritariamente responsabilidade dos estados, e aí o aluno sai para o ensino superior, a educação universitária. Essa é a nossa divisão no Brasil, né? Nos últimos anos a gente tem funcionado dessa forma, teve pequenas modificações ali desde o primeiro Plano Nacional de Educação, interferência também, influência das CONAES, né, Conferência Nacional de Educação, que eu acompanhei quase todas também, e é hoje que esse sistema está organizado. Né? Esse é um sistema que ele é oferecido pela União, tá?
e subsidiado pela União a educação pública laica. E, claro, dentro ali do Pacto Federativo, né, a gente funciona assim, né? A gente tem a definição das diretrizes, né, da legislação pelo ente federativo, e a gente tem os estados e Distrito Federal e municípios, que são responsáveis também nos seus níveis pela oferta, né, dessas etapas da educação básica. O que é que a gente tem, então, no Brasil? A Constituição Federal, né, um sistema ele é centralizado no Ministério da Educação e suas secretarias, então a gente tem a Constituição Federal, a legislação de educação federal, que basicamente é a LDB, a Lei 93/94/96. Abaixo disso, a gente tem decretos, políticas e os pareceres, né, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, Câmara do Ensino Superior, etc. Então, é assim que funciona. A gente tem esse cascateamento. Acho que eu já falei aqui em outros vídeos sobre essa questão do cascateamento da legislação brasileira para a inclusão. O que é que a gente teve de novo aí nos últimos, né, vamos falar dos 10 anos, né, gente? Nos últimos 10 anos. A gente teve a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que foi ali promulgada no apagar das luzes de 2017, né, e está válida até hoje. A gente teve o novo ensino médio e o novo ensino médio, porque teve movimentações ali na estrutura do novo ensino médio, né, mudanças de currículo, mudanças no itinerário formativo. Eu não vou falar especificamente disso aqui hoje, porque é um assunto também denso, precisa de um episódio só sobre isso, se a gente for falar, né? Mas a gente teve, então, rigorosamente essas 3 grandes mudanças na educação, no sistema de educação brasileiro nos últimos anos. BNCC, novo ensino médio e a carga horária mínima de 200 dias letivos, que já era assim, na verdade, 200 dias letivos e 800 horas por ano, né? Outra mudança, assim, eu diria que outra mudança importante que está em curso na educação brasileira é a expansão da oferta da educação integral, em tempo integral no Brasil. Mas isso é outro ponto, a gente pode falar sobre isso depois, em outro momento. Agora a gente vai falar sobre como é a inclusão no Brasil. Vamos lá, que essa aqui é polêmico, né? A inclusão no Brasil, basicamente a gente vem enfrentando ali desde a década de 90 uma expansão muito grande, né, das matrículas na educação especial inclusiva em todos os níveis de educação no Brasil. Na educação básica, um aumento significativo, né? A gente teve ali, então, depois da década de 80 aproximadamente, né? Ali a gente teve o fechamento das escolas especializadas, dos sistemas exclusivos de educação e o encerramento das classes especiais. Minha irmã mais velha foi professora tanto de escola especial quanto de classe especial. Então, a gente teve isso e, claro, os alunos, né, migraram para o que dizia ali a legislação, né, que é preferencialmente a matrícula na rede regular de ensino. No paralelo, foi mantido no Brasil as associações e redes filantrópicas que fazem também a educação especial inclusiva. Cito principalmente aqui as APAES, né, a Fundação Pestalozzi e outras fundações também que fazem educação especial inclusiva, com outro foco, né? A APAE, por exemplo, tem 2 funcionamentos distintos no Brasil. Uma parte do Brasil funciona com a APAE como escola, outra apenas como assistência, então é também importante verificar isso, né? E hoje a gente tem, então, no Brasil, a opção brasileira pela educação escolar inclusiva foi feita em cima da perspectiva da inclusão plena, da inclusão total, né? do princípio de inclusão e educação para todos, né? Então, por lei no Brasil, nenhuma escola pode recusar a matrícula de uma criança ou de um jovem em razão da sua deficiência, transtorno, altas habilidades, o que quer que seja, e nem pode cobrar taxas ou qualquer tipo de valor extra por conta da deficiência, né? O público-alvo da educação especial no Brasil claro, toda e qualquer pessoa com deficiência, né? Crianças com TEA, com transtorno do espectro autista. Eu sou mãe de um garoto, ele tem 19 anos, né? Ele tem TEA. E estudou uma parte da vida na escola privada, depois foi para a escola pública, hoje está numa universidade, numa faculdade pública, né, fazendo curso superior, né, e os alunos com altas habilidades de superdotação. Então, a gente tem esses três grandes grupos, né, de pessoa com deficiência na escola hoje no Brasil. As políticas são centralizadas, nosso sistema de educação é centralizado no Ministério da Educação e nas secretarias, ali como eu falei, né? E a gente tem esse ordenamento legal, né, para a educação, que segue ali aquela sequência também, né, da Constituição, da Lei da Educação, da LDB, e abaixo disso
decretos, portarias, pareceres e todas as políticas, né? O que aconteceu nos últimos dias? Quem assina aqui o meu canal viu, né, que no ano passado eu comentei bastante ali a publicação do decreto 12.686, um decreto presidencial, né? E a repercussão desse decreto. Inclusive, um vídeo meu que eu falo sobre o decreto 12.773, decorrente do 12.686, já tem mais de 6.000 visualizações, e ali exatamente surgiu essa tensão, né, com mais vigor, essa tensão entre a questão da matrícula na rede regular de ensino e a escola especializada. Não vou falar disso aqui, tá? Quem quiser entender isso aqui, vai lá no meu vídeo, decreto 12.773, é o vídeo mais visto no YouTube sobre esse decreto, vocês vão entender lá todo o contexto, o que aconteceu e tudo mais, né? Então, o que a gente tem hoje no Brasil é isso, nessa perspectiva pela matrícula preferencialmente na rede regular de ensino, com uma pressão de certos grupos, uma pressão permanente para contrariando o que está na legislação, na LDB, né? Que é o preferencialmente, matrícula preferencialmente na rede regular de ensino, a supressão desse preferencialmente, inclusive foi isso que aconteceu no decreto 12.686, né? A supressão desse preferencialmente e extinguindo, então, né, a regularidade da matrícula da criança nessas fundações e a paz, etc. E também, de outro modo, extinguindo também o financiamento que vai para essas redes, essas fundações filantrópicas e associações, etc. Né? Mas isso, gente, eu já falei em outros momentos aqui no canal, né? Isso tem um fundo político muito grande, né? Tem toda uma questão ideológica aí em torno desse contexto, né? Que dificulta a gente fazer esse debate, né, em torno disso. Quem está assistindo os outros episódios aqui da série vai verificar que a grande maioria desses países que ficaram nos 10 primeiros lugares no PISA 2022 faz a opção pela inclusão progressiva, né? E é importante também a gente saber do que é que nós estamos falando aqui quando a gente fala de inclusão total, de inclusão plena, né? E inclusão progressiva são duas concepções e abordagens muito distintas, né? No episódio da Itália, por exemplo, eu falo muito sobre isso, né? Porque a Itália, por exemplo, fez a opção. Esse episódio da Itália está imperdível, tá, gente? Se você tem interesse por esse tema, vai lá e digita ali no grupo, né? No YouTube, né? Você pode digitar assim, como é a inclusão escolar na Itália. O primeiro vídeo que vai aparecer é o meu. Porque lá eles fizeram a opção da educação, da matrícula 100% na rede regular de ensino, né? Ou seja, da inclusão total, mas eles têm lá vários mecanismos de suporte, né, que o professor brasileiro, por exemplo, ele não tem, né? Primeira coisa que eles fazem é reduzir por lei a quantidade de alunos na turma onde tem um aluno com deficiência matriculado, para que assim o professor possa dar atenção de qualidade tanto à turma no geral, quanto ao aluno com deficiência, com a presença do profissional de apoio, tá? Então, não é só a redução do número de alunos, não fica só com o professor, não. Tem o professor regente e tem o profissional de apoio. É assim que funciona na Itália. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, muitas pessoas estão discutindo, né, essa questão da inclusão 100% na escola regular, mas não tem redução de número de alunos na turma e, muitas vezes, inclusive, a gente sabe que não tem o profissional de apoio para o suporte ao professor. Então, como é que esse professor vai trabalhar? Tá? Então, essas comparações que a gente faz, né, muitas vezes a gente vê na mídia uma comparação, precisa a gente ir no detalhe para entender realmente o que é que tem ali por trás e como funciona efetivamente lá naquele país a inclusão plena, né? Mas a maioria dos países que eu estudei e que estão aqui nos episódios, né? Nos 16 episódios, né? Aliás, peraí, deixa eu contar direito, 10, 11, 12, 13, 14, 15 episódios, né? E os 16 no Brasil, né? A maioria desses países fizeram ali a opção, segundo a literatura que eu baixei, pela inclusão progressiva. E os países que fizeram a opção pela inclusão total, eles têm também, né, todo um sistema de suporte e de orientação e de apoio ao professor, que também enfrenta lá suas dificuldades, seus desafios em relação à atuação docente. Mas, enfim, voltando aqui para o Brasil, né, como é que funciona a nossa estrutura de suporte no Brasil? A principal estrutura de suporte para a educação inclusiva no Brasil é o AEE, Atendimento Educacional Especializado. É assim que funciona, né? Então, o AEE ocorre no contraturno, ou seja, no turno contrário ao da matrícula original do aluno na sala regular, né? Então, se o aluno estuda de manhã, ele tem o acesso ao AEE durante a tarde e o contrário.
né? E geralmente ele é realizado numa SRM, que a gente chama SRM, é Sala de Recursos Multifuncionais, dentro da própria escola ou em centros especializados. Aí está uma grande questão, que muitas famílias não têm como deslocar a criança, a mãe muitas vezes sozinha trabalha, não tem como buscar, não tem como levar. Então, quando a escola oferece serviço de AE descentralizado, né, a gente já sabe que isso já é um elemento para dificultar o acesso daquela criança a esse serviço. O que é que faz o AE? Tem um professor especialista lá, que ele não ensina os componentes curriculares, tá? É muito importante todo mundo entender isso. Ele não ensina os componentes curriculares, como matemática, história, LP, etc. Mas ele trabalha com o desenvolvimento de ferramentas de acessibilidade para aquela criança. Por exemplo, no caso da criança com deficiência visual, o braille, né, o uso de tecnologias assistivas para dar suporte à aprendizagem global, comunicação alternativa ou aumentativa, ou orientação espacial e desenvolvimento de habilidades para a criança se tornar mais funcional, né, no ambiente da escola e na própria vida, etc. Então, o profissional de apoio, antigamente chamava-se mediador, tinha outros nomes também, tá? Cada estado, município, às vezes colocava uma nomenclatura diferente, né? Mas o profissional de apoio da sala de recursos, ele tinha essa configuração, né? Então, o trabalho dele era auxiliar, né, o aluno no seu processo de aprendizagem de forma colaborativa com o professor regente. Então, esse é o professor do AEE. A gente costuma falar assim, né? O professor do AEE. Agora, o que é que a gente tem de suporte também na sala? A gente tem profissional de apoio escolar. Tem outros municípios, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que tem legislação específica, tá, gente? Aqui eu só falo mais da legislação federal, porque cada estado, município, pode ter legislação específica, complementar ou suplementar à legislação da União, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eles falam, tem o acompanhante especializado na legislação de São Paulo, né? Mas, via de regra, essa é a pessoa que faz o trabalho do profissional de apoio que está na legislação federal, né? Esse profissional ele já tem uma função diferente. Ele auxilia em atividades de locomoção, higiene, alimentação, comunicação, suporte, organização escolar, independente do laudo, né? Agora a gente teve essa mudança aí com o decreto 12.686. Agora a escola não pode mais exigir o laudo como condição básica para o acesso da criança às ações do AEE. Tá? Então, aí tem o estudo de caso, surge a figura do estudo de caso. O PEI continua, né? O PEI tinha desaparecido, inclusive esse era um dos problemas do decreto 12.686. O PEI tinha desaparecido lá do decreto, depois ele reapareceu, né? E agora a gente tem, então, né, a portaria 421, que especifica ali, né, a criação da política nacional e da rede nacional de educação especial inclusiva, e ali na portaria 421 tem exatamente, né, tem uma descrição clara e básica de quais são as competências, as funções de cada profissional desse no âmbito da inclusão escolar. E porque não tinha isso também, né? Ficava aquela confusão, quem que faz o PEI? Quem que faz agora o estudo de caso? Enfim, né? E agora a gente tem um pouco mais de clareza de como isso vai se dar. Além disso, o aluno pode ter o direito garantido ao tradutor, intérprete de Libras, no caso da mediação para estudantes com deficiência auditiva em sala de aula, por conta da dinâmica escolar. Bom, assim que funciona, né, a nossa educação. A gente tem uma legislação de educação inclusiva muito robusta, mas temos ainda que avançar muito nas práticas de educação inclusiva. Então, a gente tem o PEI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, a gente tem o PAE e a gente tem agora essa nova figura ali do estudo de caso, que meio que garante o acesso da criança aos serviços do AE, independente de laudo, né? Na minha opinião, como professora, como especialista em educação especial inclusiva, também como mãe de um aluno com TEA, eu acho que o laudo é fundamental, tá? Mas essa é uma discussão muito grande, muito ideológica que se travou no campo da educação, né? Tem discussões em torno da questão da subordinação ou uma suposta subordinação da educação ao campo da saúde, e isso sempre gerou muitas questões, inclusive questões de acesso por conta
do tamanho da população brasileira e do acesso da população brasileira aos serviços especializados para laudo, que não é fácil também, né? Então, o que foi que o Ministério da Educação, por meio da portaria e do decreto fez, extinguiu a exigência do laudo. Essa foi a forma como o governo achou para resolver, na minha opinião, equivocada, mas hoje é isso. Hoje a escola não pode mais exigir o laudo como condição para o acesso ao AEE ou qualquer outra adaptação, suplementação, tá? Então, vamos lá. De um modo geral, nós temos uma avaliação, uma legislação muito robusta, mas a gente tem no Brasil problemas muito claros em relação a toda a nossa estrutura e infraestrutura para a oferta da educação especial inclusiva, diferente desses países, né, que vocês viram aí, são países, bom, a maioria são países, como a gente está acostumado a dizer, Singapura, né, países que têm alto aporte tecnológico, Singapura, como eu estava falando, né, Singapura, China, Japão, os tigres asiáticos ali, né, Coreia do Sul, Estônia, Suíça, são países ou tigres asiáticos ou ali europeu, leste europeu, que são países muito avançados, países com economia muito saudável, né, e que têm investido há muito mais de 10, 20 anos na educação inclusiva e na própria educação e na saúde, diferentemente do Brasil, né, onde a gente vê aí as dificuldades, né? Por isso eu sempre resguardo muito cuidado assim quando a gente faz comparação, mas na Itália faz isso, mas no Canadá é assim. Gente, são muito distintos, né? Enquanto a gente olha aqui a população da Suíça, por exemplo, né, é uma população infinitamente menor do que a do Brasil. Estamos falando de quase 213 milhões de habitantes, né? É uma diferença muito grande comparada a esses países que foram os primeiros lugares. Obviamente, também a nota desses países no PISA, diferentemente da nota do Brasil, são notas muito distintas e eu diria até assim muito altas em relação a performance no PISA, aqui falando de educação geral, né? Porque a gente vai ter depois um episódio só falando sobre PISA e SAEB, tá? Para poder entender um pouco de como é que funciona esses exames de larga escala na questão do estudante, do aluno com deficiência. Mas só para ilustrar esse tema, vou falar para vocês, Singapura, que foi o país que foi primeiro colocado no PISA 2022, teve as seguintes notas. Eles tiveram média, né? 575 pontos em matemática, 543 em leitura e 561 pontos em ciências. Singapura, primeiro lugar absoluto ali, né? Antes a gente tinha Finlândia e Coreia, não sei se vocês lembram disso, mas Finlândia e Coreia se revezavam nessa posição de primeiro lugar, né? Depois a Finlândia foi caindo, a Coreia do Sul manteve ali a terceira, quarta colocação, que eu juntei Macau, Taipei, Hong Kong, tudo no episódio da China, então a Coreia do Sul meio que fica ali em quarto lugar, né, com essa pontuação, e somente para efeito comparativo vou falar as notas do Brasil. O Brasil fez 379 pontos em matemática, 413 em linguagem e 424 em ciências, né? Então, enquanto Singapura, que é primeiro lugar, e esses países que eu listei aqui, que tem um episódio para cada um, ocuparam ali os 10 primeiros lugares em performance no PISA, o Brasil ficou ali nos últimos lugares, né, do exame em 2022. É claro, né, que a gente tem que considerar várias questões sobre o Brasil, né, toda a história da trajetória da educação brasileira, todas as dificuldades que o Brasil enfrentou e enfrenta no campo da educação, do financiamento da educação, o investimento per capita, né, que a gente antigamente falava do custo qualidade aluno, que hoje é o VAR, né, que é o VAR. Enfim, a gente tem que olhar essas coisas quando a gente faz essas comparações. Mas, porque muitas vezes a discussão sobre a educação inclusiva está baseada exclusivamente em crenças pessoais e em preferências de políticas, mas a gente tem que olhar esse contexto para entender um pouquinho, né? Quando o Brasil está falando de inclusão e quando a gente compara o Brasil ao Canadá, por exemplo, né? Das diferenças populacionais, as diferenças culturais e principalmente as diferenças político-econômicas que interferem nas políticas educacionais, tanto brasileiras quanto de outros países, né? A Finlândia, por exemplo, como eu falei que a Finlândia se revezava ali com a Coreia no primeiro lugar no PISA, a Finlândia caiu para 20º lugar. Eu fiz um episódio bônus sobre a Finlândia também, justamente trazendo esse contexto. É bom você dar uma olhada lá, se você está interessado pelo tema, procura assim como é a inclusão escolar na Finlândia, que você vai ver também o primeiro vídeo que aparece é o meu, aí você dá uma olhadinha depois. Bom, falando então da inclusão no Brasil, né? A inclusão no Brasil tem
como eu falei, né, a gente tem um conjunto de leis muito robusto, né? É claro que a gente está falando da inclusão como um direito constitucional, como está previsto lá na Constituição Federal de 88, né, que é o artigo 205 e o 208, né, que garante o atendimento educacional. Agora vamos prestar atenção aqui na nomenclatura, tá? Porque muitas vezes parece que a gente derrapa nisso, às vezes, quando a gente está vendo algumas pessoas falarem sobre inclusão. Lá na Constituição Federal está falando explicitamente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ponto. Na minha opinião, isso está certíssimo, permanece assim. Depois a gente tem o Decreto Federal 6949, né, que era a Convenção da ONU, a promulgação ali da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que se integra ali né, pelo rito ao artigo 5º da Constituição, sob o status de uma emenda constitucional, e aí, descendo disso, a gente tem todas as leis federais, né, para a educação e a inclusão. Né? Cito, acho que só para resumir, tá, gente? Porque a gente tem muita lei mesmo, o nosso problema é cumprir aqui no Brasil. A gente tem a 93/94/96, que é a LDB, claro, e no campo específico, né, de leis e diretrizes para a inclusão, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, a gente tem a Lei 13.005, que é a lei do PNE, a gente tem a LBI, a gente tem a Lei Berenice-Piana, a gente tem muitas leis, né? Depois eu vou deixar aqui no livro, vai estar tudo isso lá, né? No livro Como é a Inclusão pelo Mundo, vai estar tudo isso lá estruturado. A base dessas leis federais, a gente tem vários decretos, por exemplo, o decreto que regulamenta a Lei de Libras, decreto sobre o funcionamento específico do AEE, que é o 7.611, e a gente tem agora, de último para cá, né, o decreto, o 12.686, e a sua atualização via decreto 12.773, que é esse que é o meu vídeo mais visto aqui no canal, com mais de 16 mil visualizações, né? E, claro, ali a portaria 421, que é de uns dias atrás, que institui a Política Nacional e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Então, esse é o nosso pacote básico de legislação. Além disso, tem resoluções e pareceres que eu não vou comentar, porque não vai dar tempo, senão o vídeo vai ficar com 100 horas, então não adianta nada. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muita legislação, mas a gente tem muitas dificuldades na ponta para as escolas operacionalizarem a inclusão à luz da legislação que nós temos hoje, pensando, né, nessas dificuldades e desafios que todos os países enfrentam no campo da educação inclusiva. Né? Então, não é porque a Suíça é um país rico que a educação inclusiva lá é fácil. Né? Tem seus desafios também, assim como nós temos os nossos. O principal desafio que nós temos hoje é a garantia do suporte ao professor na educação inclusiva, ou seja, a presença garantida constante de um profissional de apoio escolar bem formado, né? A gente tem aí hoje a formação com 180 horas obrigatória por lei, né? Mas esse desafio na teoria, assim, no campo da teoria e prática, ele se mostra persistente ao longo de toda a história da educação inclusiva no Brasil, por conta, basicamente, de 3 fatores, né? Aqui eu queria falar para vocês assim, olha, não é porque a gente fala de educação que o professor é responsável por tudo. Claro que o professor ali tem os estudos da professora Bernadette Gatti, né, que já comprovaram, só para citar uma pessoa, tá, né, que o efeito professor é aquele com maior efeito na qualidade da aprendizagem do aluno, mas não é só ele, o professor não pode trabalhar sozinho. Né? Então, a gente tem ali o problema da infraestrutura e de recursos didáticos para a inclusão. A gente já tem esse problema nas escolas normais, tá? Mas para a escola, para a perspectiva da educação inclusiva, esse problema ele é agravado, porque a gente imagina se a escola não tem suporte, não tem infraestrutura para a escola no global como um todo, imagina o que ela vai ter para a criança com deficiência. Então, esse é um dos principais problemas. Né? Além disso, a falta dos assistentes é uma queixa frequente de famílias, de queixas no Ministério Público, em todos os organismos, né, no Brasil, de ponta a ponta, do EOPOL, que é o juiz, sobre a falta, né, recorrente, a demora, a ausência ou dificuldade na contratação dos profissionais de apoio para o suporte ao aluno e ao professor em sala de aula. Então, esse é um fator que a gente não pode desconsiderar quando a gente fala de educação inclusiva. Né? E, claro, ali a formação do professor também, né, que o Brasil está atravessando um período, né, onde a gente tinha
muito pouca formação do professor para o trabalho com a educação inclusiva para um cenário mais favorável, né? Hoje a gente tem professores com maior formação, mas igualmente eles também têm suas dificuldades, desafios, sobrecargas, né, para o trabalho, né, com um professor, com uma classe e o aluno com deficiência. Somente para ilustrar esse tema com vocês, eu quero voltar no episódio da Itália, vale muito a pena assistir. Na Itália, por exemplo, quando uma criança com deficiência é matriculada numa turma, depois de um processo muito específico, vê lá no vídeo como funciona, né, é determinado por lei a redução da quantidade de alunos daquela turma. Então, se a turma tem 28, 30 alunos, é determinado por lei a redução para 20 ou 22 alunos no máximo, com a presença do profissional de apoio. Então, essa é a principal diferença, né? Quando a gente fala assim da sobrecarga do professor e da falta de formação, muitas vezes até o professor tem informação. E, aliás, pode ser o professor com a melhor formação do mundo, mas se você coloca esse professor numa escola sem estrutura, como é que ele vai operacionalizar? Então, esse é um grande desafio da educação inclusiva no Brasil. Vamos ver se agora, né, com a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e com a criação da rede, a gente consegue alavancar e avançar em alguns pontos, principalmente aqueles que estão ali previstos, né, em todo o arcabouço legislativo para a educação inclusiva no Brasil, né? Vamos ver se a rede também cumpre, né? A rede foi criada agora, ainda está nos primeiros passos, engateando na sua estruturação, né? Mas vamos ver se a gente consegue avanços nesse campo. Avanços que o Brasil conseguiu, né? Foi o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, no caso do recurso do Fundeb, que garante ali, né, que a escola vai receber 40% a mais de verba para cada aluno da educação especial matriculado na classe comum, que ajuda a financiar essa estrutura geral, né, para o professor e para o aluno, pensando no melhor desenvolvimento e aprendizagem daquele estudante, né, com qualquer deficiência ou com altas habilidades de superdotação, né? A gente teve, como eu comentei ali, através do decreto 12773, a manutenção do apoio às APAES como complemento e não substituto da matrícula na rede regular de ensino, né? Então, através desse decreto, se definiu que essas instituições privadas sem fim lucrativo e especializadas como as APAES, elas continuam a constituir o sistema de educação pública e apoio técnico e financeiro para elas continua sendo regular, né? Ou seja, não foi interrompido, porque tinha sido interrompido ali no decreto 12.086, claramente, era uma questão de financiamento, né? E hoje aí tem uma grande discussão sobre a regulamentação do profissional de apoio, que está previsto, então, em toda essa nova legislação do caso da educação especial inclusiva brasileira. Bom, quero encerrar esse vídeo. Tem muita coisa, tá, gente? A gente vê aí essa discussão, né? Tem uma discussão muito grande em torno de qual abordagem o Brasil realmente sustenta, como ele pode melhorar a opção político-institucional brasileira, que é pela educação preferencialmente na escola regular, mas a gente tem, né, um modelo social da deficiência que a gente ainda está fazendo a transição desse modelo, né, para outras, para possibilidades melhores na educação inclusiva pública e privada, né? A obrigatoriedade do PEI e do PAE, que no caso é o Plano de Desenvolvimento educacional especializado para aquela criança, né? Como as escolas também estão se adaptando a tudo isso para aprender a fazer e a desenvolver, e, claro, como é que isso vai ter um impacto na educação inclusiva de um modo geral, né? Além disso, a gente tem a presença, né, da questão da política de educação especial inclusiva no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, meio que uma coisa meio nova, assim, porque ganhou força esse objetivo dentro ali das estratégias do Plano Nacional de Educação, né? E a gente sabe que, claro, tem toda uma questão de estrutura que precisa ser debatida e financiada, né, na educação pública e também na educação privada, né? Então, a gente também chega com esse componente para o contexto geral dessa discussão sobre a educação inclusiva no Brasil. Para terminar, eu queria dizer para vocês assim duas coisas em relação à educação inclusiva no Brasil. Primeiro, eu vou falar como profissional, tá? Como especialista, sou professora, sou pedagoga, mestrado na área de desenvolvimento, minha linha de pesquisa foi formação de pessoas.
30 anos de experiência na educação, que não é muito, né, mas é alguma coisa. Então, eu queria falar primeiro profissionalmente. Eu acho que a gente não pode só pensar em ter uma legislação de ponta, mas a gente tem que pensar em como garantir a aplicação dos recursos necessários à efetivação dessa legislação no Brasil. E aí não vale a pena a gente falar somente Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife. A gente tem que pensar naquele município lá em Pernambuco, em Carnaúbeira da Penha, a gente tem que pensar no Amazonas, a gente tem que pensar no Acre, tem que pensar no Piauí, tem que pensar em Santa Catarina. A gente tem que pensar nessa lógica da educação inclusiva fora do eixo das capitais, porque é lá que a gente tem a maior dificuldade de implementação na prática, que eu estou falando de chão de escola mesmo, né? A gente está falando de ter os recursos humanos e materiais suficientes e necessários, né, para a efetivação dessa política. Né? Muitas vezes, inclusive, a rede ou a escola tem o recurso financeiro, mas ela não tem uma pessoa. Ela não tem uma pessoa, a pessoa mesmo, o profissional, o professor, o especialista, o professor do AE ou o profissional de suporte para trabalhar lá, naquele lugar, naquela cidade. Né? Então, não adianta muitas vezes a gente falar de inclusão total se a gente, né, parece desconhecer a realidade geográfica brasileira no campo da educação. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso e, claro, né, também pensar o financiamento da educação e a destinação desses recursos, que muitas vezes, assim, você pode ter, como eu disse agora há pouco, você pode ter um professor excelente, maravilhoso, ele pode ter doutorado em educação inclusiva, mas se ele chega na sala e ele não tem recursos pedagógicos, recursos didáticos, né? A gente sabe ainda que até hoje no Brasil tem escolas que não têm rede de esgoto. Então, assim, a gente não pode ignorar essa peculiaridade do sistema educacional brasileiro. Não fazer disso a regra, mas precisa ser considerado, né? Que essa falta de recursos impacta no trabalho docente e impacta na aprendizagem e desenvolvimento do aluno com deficiência. Essa é a primeira coisa. Né? Então, como especialista, acho que o Brasil precisa realmente, a minha intenção com essa série, como é a inclusão escolar pelo mundo, é colaborar para uma discussão, para a gente olhar para como outros países fazem e a gente também poder melhorar os processos de educação inclusiva no Brasil, não somente na lei, né, mas também nas práticas de educação inclusiva. Como mãe, agora falar como mãe de um garoto com TEA, né, estudou a vida inteira, teve, né, a possibilidade, o privilégio de ter toda a assistência que precisava, né, pelo menos toda que eu podia dar, né, como mãe, desde ali o diagnóstico, estudou em escolas privadas excelentes, realmente uma das melhores escolas de Pernambuco. Quando eu mudei para São Paulo, ele estudou numa das melhores escolas de São Paulo, talvez até uma das melhores escolas do Brasil. Depois ele saiu, foi para o ensino médio numa escola pública de referência e hoje ele está numa faculdade pública cursando um curso superior que ele tinha vontade ali. Como mãe, o que é que eu acompanhei ao longo dessa história do meu filho? Né? Que a maioria das escolas não tinha como dar suporte para ele. Ou porque não sabia, ou porque o professor tinha dificuldade, ou porque não tinha os recursos, ou porque ele ia mudar de ciclo, ou porque os materiais não são adaptados, ou porque o tempo pedagógico dele era diferente do tempo pedagógico dos outros alunos, ou porque não tinha conhecimento da deficiência dele e como fazer os processos ali necessários para que ele pudesse ser efetivamente incluído na maioria das atividades pedagógicas da escola. Eu nunca digo em tudo, tá, gente? Porque 100%, nem a gente que é típico, a gente quer participar de 100% de tudo que acontece na escola. Né? Então, por que esperar que a criança com deficiência seja incluída em 100% da atividade? Às vezes é uma coisa que ela não gosta, que ela não quer fazer. Né? Então, também, até isso tem que ser verificado e respeitado ao longo desse processo de educação inclusiva. Então, vi que a experiência dele na escola foi uma experiência boa, mas poderia ter sido melhor. Durante muitas fases e etapas da educação básica dele, faltou profissional na escola para fazer o suporte. Inclusive, eu cheguei aí na escola, né, em alguns casos, várias vezes, e aí, quando que vocês vão ter a pessoa? Né? Quando que vocês vão ter o profissional especializado? Não, a gente está vendo, porque não tinha uma pessoa, entre aspas, qualificada, suficiente a ponto de assumir esse trabalho nas várias escolas onde ele estudou, rigorosamente 3 escolas ao longo
da vida. Praticamente ele só estudou em 3 escolas, né? Teve 2 períodos muito curtos em 2 escolas menores, mas que eu nem, né? Porque foi muito pouco tempo mesmo, não deu nem para sentir. Mas é isso, no geral, senti mesmo na escola privada uma ausência dos profissionais para trabalhar com os alunos com deficiência, que não era só meu filho, né? Eram vários outros, né? Não é só eu, né? Então, em muitos momentos nas reuniões, outros pais falavam, eu sou mãe do aluno X, eu sou pai do aluno Y, ele tem a condição H e a gente quer saber, etc. E durante uma grande parte desse período da educação básica dele, o que eu pude sentir foi realmente a ausência do suporte necessário para cuidar. Mesmo eu sendo professora e mãe, e estando lá, exigindo, e cobrando, e pedindo, e dialogando, mesmo assim não é fácil, né? Nem na escola privada, tá? Nem na pública, nem na privada. Então, acho que é um contexto delicado, né? O Brasil vem passando por muitas mudanças, tanto no campo da educação no geral, quanto no campo da educação inclusiva especificamente, né? E que essas mudanças têm gerado resultados positivos, é óbvio, está claro aí, só não vê quem não quer, né? Mas nós ainda temos muito caminho pela frente, principalmente do ponto de vista dos recursos, infraestrutura e recursos didáticos para a inclusão e docência, né? Formação docente para o trabalho com a inclusão. Bom, eu vou terminar por aqui, esse vídeo já está muito longo, está com 40 minutos, né? Tem muita coisa ainda sobre inclusão no Brasil que eu gostaria de falar, mas vamos ter um último episódio, né, agora da série, que é o episódio onde eu falo especificamente sobre como é o PISA, porque que eu escolhi essa régua, né? E como é o SAEB, no caso das avaliações em larga escala para a pessoa com deficiência no Brasil, que eu acho que esse é um episódio que vai colaborar assim, com o conhecimento de muitas pessoas, muitos pais, mães, professores nem sabem como é essa questão da inclusão nessas avaliações de larga escala, mas aí eu vou fazer um episódio sobre isso e finalmente a gente vai, então, se Deus quiser, ter aí, talvez esse ano, não sei se esse ano ou se no próximo, um livro como é a Inclusão Escolar pelo Mundo, onde eu reúno um pouco de toda essa experiência aqui para vocês. Assina o canal, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém interessado no campo da inclusão e se você tiver qualquer dúvida, perguntas, questionamentos, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo todos pessoalmente e assim a gente vai dialogando com mais responsabilidade, profundidade e com mais alargando mais as nossas compreensões e visões sobre a inclusão no Brasil. Muito obrigada e até o próximo episódio.